santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Diário de Santa Faustina. A misericórdia divina na minha alma. 24 de setembro de 1936. A Madre Superiora recomendou que eu rezasse uma dezena do rosário no lugar de todos os exercícios e logo fosse para a cama. Assim que me deitei, logo adormeci, porque estava muito cansada. Depois de um instante, porém, o sofrimento me acordou. Era um sofrimento tão grande que não me permitia fazer o menor movimento, e eu nem mesmo podia engolir a saliva. Isso durou umas 3 horas. Pensei em acordar a irmã noviça que comigo partilha a cela, mas pensei, afinal ela não me poderá dar ajuda alguma, então que durma. Seria uma pena acordá-la. Entreguei-me inteiramente à vontade de Deus e pensei que já tinha chegado aquele tão desejado dia da minha morte. Tive a possibilidade de me unir com Jesus, sofrendo na cruz. De outra forma, não podia rezar. Quando passou o sofrimento, comecei a suar, mas não podia fazer qualquer movimento, porque logo voltava ao estado anterior. De manhã sentia-me muito cansada, mas já não sofria fisicamente. Todavia não pude levantar-me para a Santa Missa. Pensei que se após tais sofrimentos não ocorria a morte, quão grandes deviam ser os sofrimentos da morte. Jesus, vós sabeis que amo o sofrimento e desejo esgotar o cálice dos sofrimentos até a última gota. E, no entanto, a minha natureza sentia um leve tremor e medo. Mas logo a minha confiança na infinita misericórdia de Deus despertou com toda a sua força, e tudo teve que ceder a ela, como a sombra ao raio do sol. Ó Jesus, como é grande a vossa bondade! Essa vossa infinita bondade, que eu bem conheço, permite-me enfrentar corajosamente a própria morte. Tenho certeza de que nada me acontecerá sem a vossa permissão. Desejo glorificar a vossa infinita misericórdia na vida, na hora da morte, na ressurreição e por toda a eternidade. Meu Jesus, minha força, minha paz e meu descanso, nos vossos raios de misericórdia mergulha a minha alma todos os dias. Não há um só momento na minha vida em que não experimente a vossa misericórdia, ó Deus. Com nada mais conto em toda a minha vida, senão com a vossa infinita misericórdia, Senhor. Ela é a estrela que me conduz na minha vida. Minha alma está repleta da misericórdia de Deus. Oh, como a ingratidão da alma eleita fere a Jesus. Seu inconcebível amor sofre um martírio. Deus nos ama com todo o seu ser infinito, que Ele é. E eis que um mísero grão de pó despreza esse amor. O meu coração dilacera-se de dor ao conhecer essa ingratidão. Em determinado momento ouvi estas palavras: minha filha, fala a todo mundo da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo o mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Nesse dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como o escarlate. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade, nenhuma mente, nem humana nem angélica, a aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda a alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, todo o meu amor e a minha misericórdia. A festa da misericórdia saiu das minhas entranhas. Desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. Uma vez em que eu estava muito cansada e sofrendo, ao contar tal coisa à Madre Superiora, recebi a resposta de que eu devia me habituar a viver com sofrimento. Ouvi tudo o que a Madre me disse e saí em seguida.
A nossa amada e superiora tem tanto amor ao próximo, especialmente às irmãs doentes, que todos a conhecem por isso. No entanto, quanto a mim, nosso Senhor permitia estranhamente que ela não me compreendesse e me submetesse a tantas provações nesse aspecto. Naquele dia em que me sentia muito mal e, apesar de tudo, fui trabalhar, a cada instante sentia-me pior. O calor era tão grande que, mesmo sem trabalhar, a gente se sentia mal, ainda mais quando se trabalha e se sofre. Por isso, antes do meio-dia, parei de trabalhar, olhei para o céu com grande confiança e disse ao Senhor: Jesus, cobri o sol, porque já não posso aguentar mais este calor. E coisa estranha, imediatamente uma nuvenzinha branca cobriu o sol, fazendo com que desde esse momento o calor já não fosse tão grande. Quando um pouco depois comecei a me censurar por não ter suportado aquele calor e por ter pedido alívio, foi o próprio Jesus quem me tranquilizou. 13 de agosto de 1936. Nesta noite, a presença de Deus atingiu-me e imediatamente conheci a sua grande santidade. Imediatamente conheci a sua grande santidade. Oh, como me oprime essa grandeza de Deus! Conheça então todo o meu abismo e o meu nada. É um grande tormento, porque do conhecimento provém depois o amor. A alma se lança impetuosamente para Deus e se encontram face a face dois amores, o Criador e a criatura, uma gotinha que quer competir com o oceano. No primeiro momento, a gota gostaria de conter em si esse oceano inesgotável, mas no mesmo momento reconhece que é uma gotinha, e então é vencida e se esvai toda em Deus, como uma gota no oceano. A princípio, esse instante é um tormento, mas tão doce que a alma, passando por ele, sente-se feliz. No presente, o assunto do meu exame de consciência é a minha união com Jesus misericordioso. Esse exercício me dá uma força singular. O coração está sempre unido com aquele pelo qual anseia, e as ações são reguladas pela misericórdia que decorre do amor. Passo todo momento livre aos pés de Deus escondido. Ele é meu mestre. Pergunto tudo a ele, tudo lhe conto. Daqui retiro forças e luzes, daqui aprendo tudo, daqui recebo luzes sobre como proceder com o próximo. Desde que saí do noviciado, fechei-me no sacrário com Jesus, meu mestre. Ele mesmo me atraiu para esse fogo do amor vivo, em volta do qual tudo se concentra. Sinto dores nas mãos, nos pés e no lado, nos lugares em que Jesus foi transpassado. Sinto especialmente esses sofrimentos quando me encontro com uma alma que não está em estado de graça. Então rezo com fervor para que a misericórdia de Deus envolva essa alma. No dia de São Miguel Arcanjo, vi esse guia perto de mim. Ele me disse essas palavras: recomendou-me o Senhor que eu tivesse um especial cuidado por ti. Fica sabendo que és odiada pelo mal, mas não temas, quem como Deus? E desapareceu. Contudo, continua a sentir a sua presença e a sua ajuda. 2 de outubro de 1936, primeira sexta-feira do mês. Após a Santa Comunhão, de repente vi Nosso Senhor, que me disse essas palavras: agora sei que me amas, não pelas graças, nem pelos dons, mas porque a minha vontade te é mais cara que a tua própria vida. Por isso, uno-me contigo tão estreitamente, como não faço com nenhuma outra criatura. Nesse momento, Jesus desapareceu. A minha alma foi inundada pela presença de Deus, consciente de que o olhar do Altíssimo repousa sobre mim. Mergulhei completamente naquela alegria que provém de Deus. Passei o dia todo assim, submersa em Deus, sem interrupção. À noite, de repente, entrei como que num estado de desmaio e numa estranha espécie de agonia. Meu amor deseja igualar o amor do Altíssimo. É arrebatado tão violentamente para ele que sem uma especial graça de Deus não é possível suportar nesta vida tanta graça. Vejo claramente que o próprio Jesus me sustenta e fortifica, tornando-me capaz de conviver com ele. Neste particular, a alma é admiravelmente ativa. 3 de outubro de 1936. Hoje, durante o terço, de repente, vi o cibório com o Santíssimo Sacramento. O cibório estava aberto e cheio de hóstias. Dele saiu a voz: estas hóstias foram recebidas
pelas almas convertidas, pela tua oração e pelo teu sofrimento. Nesse instante senti a presença de Deus à maneira de uma criança. Sentia-me estranhamente uma criança. Um dia senti que não conseguia aguentar em pé até as 9 e pedi à irmã alguma coisa para comer porque ia me deitar mais cedo, visto que estava me sentindo mal. A irmã respondeu-me: a irmã não está doente, apenas queriam lhe dar algum descanso a pretexto de uma doença. Ó meu Jesus, se a minha doença progrediu tanto que o médico até me separou das irmãs para não contagiar as outras, e ainda sou julgada dessa maneira, mas está bem. Que tudo isto seja por vós, meu Jesus. Não quero escrever muito sobre as coisas exteriores, pois não são a razão pela qual escrevo. Eu desejo anotar especialmente as graças que o Senhor me concede, porque estas não são apenas para mim, mas também para muitas almas. 5 de outubro de 1936. Hoje recebi uma carta do Padre Sopoclo, pela qual soube que ele pretende mandar imprimir um santinho de Jesus misericordioso. Pediu-me que lhe enviasse certa oração que ele quer colocar no verso, se conseguir a aprovação do arcebispo. Oh, de quanta alegria se enche o meu coração por Deus me ter permitido ver essa obra da sua misericórdia. Oh, grande é esta obra do Deus Altíssimo. Eu sou apenas um instrumento. Oh, quão ardentemente desejo ver essa festa da misericórdia divina que Deus está exigindo através de mim. Mas se for a vontade de Deus, e se ela vier a ser celebrada solenemente apenas depois da minha morte, eu já agora me alegro com ela e já a celebro interiormente com a permissão do confessor. Hoje vi o Frei András ajoelhado, mergulhado em oração. E de repente Jesus colocou-se ao lado dele, estendeu ambos os braços sobre a cabeça dele e disse-me: Ele te conduzirá, não tenhas medo. 11 de outubro. Esta noite, quando eu estava escrevendo sobre a grande misericórdia de Deus e do seu grande proveito para as almas, Satanás irrompeu na minha cela com grande raiva e fúria, pegou o biombo e começou a quebrá-lo e esmagá-lo. De início assustei-me um pouco, mas logo fiz com o crucifixo o sinal da cruz e imediatamente ele se acalmou e desapareceu. Hoje não vi essa monstruosa figura, mas apenas a sua ira. É terrível a ira de Satanás. No entanto, esse biombo não estava estragado nem quebrado. Com toda a tranquilidade, continuei a escrever. Bem sei que sem a vontade de Deus, esse malvado não tocará em mim, mas que ousadia. Ele começa claramente a querer atacar-me, e com que raiva e ódio, mas nem por um momento tira a minha tranquilidade, e essa minha calma o torna furioso. Hoje o Senhor me disse: vai falar com a superiora e diz que desejo que todas as irmãs e educandas rezem esse texto que te ensinei. Devem rezá-lo por 9 dias na capela, com o fim de pedir perdão a meu pai e suplicar a misericórdia de Deus para a Polônia. Respondi ao Senhor que falaria disso à superiora. Mas primeiro teria que me entender com o Frei András. Decidi que logo que o Frei András viesse, falaria com ele sobre o assunto. Quando ele veio, as circunstâncias fizeram com que eu não pudesse me encontrar com ele. No entanto, eu não devia ter levado em conta as circunstâncias, mas ir ter com o padre e resolver esse assunto. Pensei que poderia fazê-lo quando o padre viesse outra vez. Oh, como isso desagradou a Deus! Imediatamente abandonou-me a presença de Deus, essa grande presença de Deus que se encontra em mim continuamente, até de forma sensível. Nesse momento, no entanto, abandonou-me por completo. As trevas reinaram na minha alma, a tal ponto que não sei se estava em estado de graça ou não. Em consequência disso, não fui comungar por 4 dias. Depois de 4 dias, encontrei-me com o padre e contei-lhe tudo. O padre me consolou dizendo: a irmã não perdeu a graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, disse: mas mesmo assim, continue a lhe ser fiel. No momento em que me afastei do confessionário, novamente envolvi-me a presença de Deus, como antes. Compreendi que devemos aceitar a graça de Deus como Deus a envia, e da maneira como Ele quer. É preciso aceitá-la tal como Deus a envia. Ó meu Jesus, faço neste momento um firme e perpétuo propósito, apoiando-me no poder da vossa graça e misericórdia, ser fiel à menor das vossas graças. Esta noite toda fiquei preparando-me para receber a Santa Comunhão, porque não podia dormir, em consequência dos sofrimentos físicos. A minha alma mergulhava no amor e na contrição.
Depois da Santa Comunhão, ouvi estas palavras: Estás vendo que és por ti mesma? Mas não te assuste com isso. Se eu te revelasse toda a tua miséria, morrerias de espanto. No entanto, deves saber o que és. E porque és tamanha miséria, desvendei-te todo o mar da minha misericórdia. Procuro e desejo almas como a tua, mas elas são poucas. Tua grande confiança em mim me obriga a conceder-te graças sem cessar. Tens grandes e inconcebíveis direitos ao meu coração, porque és uma filha cheia de confiança. Não suportarias a grandeza do amor que tenho para contigo, se eu te revelasse esse amor aqui na terra em toda a sua plenitude. Frequentemente afasto um pouco o véu para ti, mas deves saber que isso é apenas uma graça excepcional. O meu amor e a minha misericórdia não conhecem limites. Hoje ouvi estas palavras. Fica sabendo, minha filha, que em consideração a ti concedo graças a toda a redondeza, mas deve dar-me graças pelas pessoas, porque elas não me agradecem pelos benefícios que lhes concedo. Em virtude da tua gratidão, continuarei a abençoá-las. Ó meu Jesus, vós sabeis como é difícil a vida em comum, quantas incompreensões e desentendimentos, às vezes apesar da mais sincera boa vontade de ambas as partes. Mas esse é vosso mistério, Senhor. Nós o conheceremos na eternidade. No entanto, os nossos julgamentos devem ser sempre indulgentes. É uma grande, imensamente grande graça de Deus ter um diretor espiritual. Sinto agora que eu não saberia caminhar sozinha na vida espiritual. Grandioso é o poder do sacerdote. Dou graças a Deus sem cessar por me ter dado um diretor espiritual. Hoje ouvi estas palavras. Estás vendo como és fraca? Quando poderei contar contigo? Respondi: Jesus, permanecei sempre comigo, porque eu sou vossa filha pequenina, Jesus. Vós sabeis como agem as crianças pequenas. Hoje ouvi estas palavras. As graças que te concedo não são apenas para ti, mas também para um grande número de almas. E no teu coração está continuamente a minha morada. Apesar da tua miséria, uno-me contigo, e pondo-a à parte, troco-a pela minha misericórdia. Em cada alma realizo a obra da misericórdia. E quanto maior o pecador, tanto maiores direitos tem a minha misericórdia. Em cada obra das minhas mãos se confirma esta misericórdia. Quem confia na minha misericórdia não perecerá, porque todas as suas causas são minhas, e os inimigos são destroçados aos pés do meu escabelo. Na véspera do retiro, comecei a rezar para que Jesus me concedesse ao menos um pouco de saúde, a fim de que pudesse participar dele, porque me sentia tão mal que pensava ser este talvez o último. Mas logo que comecei a rezar, senti um estranho descontentamento. Por isso interrompi a oração do pedido e comecei a agradecer ao Senhor por tudo o que me envia, submetendo-me inteiramente à sua santa vontade. Então senti uma profunda paz na alma. A fiel submissão sempre em tudo à vontade de Deus, em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida, dá grande glória a Deus. Uma tal submissão à vontade de Deus tem maior valor a seus olhos do que longos jejuns, mortificações e as mais severas penitências. Oh, como é grande a recompensa por um só ato de amorosa submissão à vontade de Deus. Escrevendo isto, minha alma sente-se extasiada, vendo como Deus a ama e de que paz a alma goza, já aqui na terra. Cracóvia, 1936. Ó vontade de Deus, sede o meu amor. Retiro de 8 dias, 20 de outubro de 1936. Meu Jesus, eis que hoje vou ao deserto, para conversar somente convosco, meu Mestre e Senhor. Que a terra se cale, e falai-me somente vós, Jesus. Vós sabeis que não compreendo outra voz a não ser a vossa. Ó bom pastor, na morada do meu coração está o deserto, ao qual nenhuma criatura tem acesso. Aí só vós sois o Rei. Quando entrei na capela para 5 minutos de adoração, perguntei ao Senhor como devia conduzir-me durante esse retiro. Então ouvi esta voz na alma: Desejo que te transformes toda em amor e que te consumas ardentemente como sacrifício puro de amor.
verdade eterna. Concedei-me um raio de vossa luz, para que conheça a vós, Senhor, e glorifique dignamente a vossa infinita misericórdia, e ao mesmo tempo permiti que conheça a mim mesma, todo o abismo da miséria que eu sou. Escolhi como padroeiros deste retiro São Cláudio de la Colombre e Santa Gertrudes, para que intercedam incessantemente por mim diante da Mãe de Deus e do Salvador misericordioso. Durante a meditação sobre Deus Criador, num certo momento a minha alma uniu-se com o meu Criador e Senhor. Nessa união conheci o meu fim e o meu destino. O meu fim é me unir estreitamente com Deus pelo amor, e o meu destino é bendizer e glorificar a misericórdia de Deus. O Senhor me fez conhecer isso claramente e a vivenciar de maneira até fisicamente sensível. Não posso deixar de me admirar quando conheço e sinto esse inconcebível amor de Deus com que Ele me ama. Quem é Deus e quem sou eu? Não posso meditar mais do que isso. Apenas o amor compreende esse encontro e união desses dois espíritos, isto é, Deus, Espírito e a alma da criatura. Quanto mais o conheço, tanto mais mergulho nele com toda a força do meu ser. Neste retiro, eu te conservarei incessantemente junto do meu coração, para que conheças melhor a minha misericórdia, a misericórdia que tenho para com os homens, e especialmente para com os pobres pecadores. No primeiro dia do retiro veio falar comigo uma das irmãs, que se preparava para os votos perpétuos, e me confidenciou que não tem absolutamente confiança em Deus e qualquer coisa a desanima. Respondi-lhe: foi bom que a irmã me falasse disso. Eu vou rezar pela irmã. E disse-lhe ainda algumas palavras sobre como é dolorosa para Jesus a desconfiança, e ainda mais de uma alma eleita. Disse-me que a partir dos votos perpétuos, ela se exercitaria na confiança. Agora sei que até as almas escolhidas e avançadas na vida religiosa ou espiritual não têm a coragem de confiar plenamente em Deus. E isso acontece porque poucas almas conhecem a insondável misericórdia de Deus, a sua grande bondade. A grande majestade de Deus que hoje me transpassou e continua a me transpassar despertou em mim um grande temor, mas um temor reverencial, e não um temor servil, que é muito diferente do temor reverencial. O temor reverencial nasceu hoje em meu coração do amor e do conhecimento da grandeza de Deus, o que é uma grande alegria para a alma. A alma treme diante da menor ofensa a Deus, mas isso não a perturba e nem ofusca sua felicidade. Onde o amor é o guia, aí tudo está bem. Acontece-me, enquanto ouço a meditação, que uma palavra me leva a uma união mais estreita com o Senhor, e não sei mais o que o Padre está dizendo. Sei que estou junto do misericordiosíssimo coração de Jesus. Todo o meu espírito mergulha nele, e num instante conheço mais do que durante longas horas de reflexão e meditação mental. São luzes repentinas que me permitem conhecer as coisas tal como Deus as vê, e isto tanto nas coisas do mundo interior, como também nas do mundo exterior. Vejo que neste retiro é o próprio Jesus que está agindo na minha alma. Eu apenas procuro ser fiel à sua graça. Coloquei toda a minha alma nas mãos de Deus, e este Altíssimo Senhor do céu tomou plena posse dela. Sinto que estou sendo elevada acima da terra e do céu, para a vida interior de Deus, onde conheço o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas sempre na unidade de uma só majestade. Eu me recolho no cálice de Jesus, para o consolar sem cessar. Farei tudo o que estiver ao meu alcance a fim de salvar as almas, seja através da oração, seja do sofrimento. Procuro ser sempre uma Betânia para Jesus, para que ele possa descansar em mim depois de seus muitos trabalhos. Nas santas comunhões está a minha união com Jesus, tão estreita e inconcebível que ainda que eu quisesse descrevê-la, não saberia fazê-lo, porque não tenho expressões. Esta noite vi o Senhor como se estivesse na sua paixão. Tinha os olhos levantados ao Pai e rezava por nós. Apesar de estar doente, decidi rezar hoje, como de costume, a hora santa. Durante essa hora vi o Senhor flagelado junto à coluna, e no meio desse terrível suplício Jesus rezava. Após um instante me disse: são poucas as almas que contemplam a minha paixão com verdadeiro afeto.
Concedo as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a minha paixão. Não és sequer capaz de aceitar as minhas graças, sem uma especial ajuda minha. Tu sabes o que és. Hoje, depois da Santa Comunhão, falei muito com Jesus sobre pessoas que me são especialmente caras. Então ouvi estas palavras: Minha filha, não te esforces por falar tanto sobre aqueles a quem amas de modo particular, pois também eu os amo de modo particular, e em consideração a ti cubro-os com as minhas graças. Agrada-me quando me fala deles, mas não o faças com excessivo esforço. Ó Salvador do mundo, une-me com a vossa misericórdia, meu Jesus. Uno todos os meus sofrimentos aos vossos e deposito-os no tesouro da Igreja para proveito das almas. Hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande tormento, e como é terrivelmente grande a sua extensão. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento que constitui o inferno é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, o de que esse destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto é a contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu. O sexto é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos particulares para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo onde um tormento distingue-se do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos, se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou, por toda a eternidade. Estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno para que possa contar às pessoas e testemunhar que o inferno existe. Sobre isso não posso falar agora. Tenho a ordem de Deus de deixar isso por escrito. Os demônios tinham grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tinham que me obedecer. O que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi. Percebi, no entanto, uma coisa. O maior número das almas que lá estão é justamente o daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem terrivelmente ali. E por isso rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores. Incessantemente peço a misericórdia de Deus para eles. Ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo, nos maiores suplícios, até que vos ofender com o menor pecado que seja. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Amém. Fiat.